Vamos lá para análise macro. Bom, hoje durante a madrugada inteira nós tivemos as bolsas pelo mundo sendo contaminadas pelo pessimismo que foi generalizado ontem na parte da tarde, não só numa inversão dos mercados aqui no Brasil, mas também lá fora, né, inclusive os Estados Unidos, com uma virada dos mercados depois que nós tivemos aí uma informação que impulsionou o petróleo para mais de 3% de alta, lembrando que o petróleo já vinha sendo, desde a semana passada, comunicado que ele estava em patamares de pressionar a inflação, e uma disparada de mais de 3% em um só dia no petróleo, e isso reacende a chama da inflação no mundo, por conta de que petróleo em patamares altos gera pressão de alta para o preço da maioria dos produtos produzidos no mundo, porque muito deles consomem petróleo de uma maneira ou de outra para serem produzidos, e automaticamente tem que ser repassado esse preço para o consumidor final, o que gera uma pressão inflacionária. E essa perspectiva de pressão inflacionária futura já gera um pessimismo, sabendo que o Fed, que é o Banco Central Americano, vai ter sim dar novas altas e manter os juros mais altos para poder controlar a inflação, o que gera essa cascata de pessimismo que reflete diretamente nas bolsas, porque se nós tivermos mais juros mais altos por mais tempo, o dinheiro que estava separado para fazer novos investimentos e fazer a economia girar, acabam indo para ativos de segurança, o que fez, obviamente, o dólar ontem disparar também, inclusive aqui no Brasil a gente teve uma disparada bem significativa de alta de dólar aqui contra a nossa moeda, e obviamente não foi só aqui para o Brasil, né? Boa parte dos emergentes ontem sofreu e tende a se estender por mais alguns dias se o petróleo não desacelerar. E na parte das agendas importantes que nós temos para hoje, nós vamos ter aí a divulgação agora às 9h30 do PIB trimestral dos Estados Unidos, e no final do dia nós vamos ter a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano. E inevitavelmente ele vai ter que tocar uma hora nesse fator do petróleo aí, né? E o quão significante é para as tomadas de decisões do Banco Central americano, né? Que reflete para o resto do mundo. E já falando aqui de Brasil, hoje nós vamos ter a divulgação do relatório trimestral da inflação aqui do Brasil, seguida da coletiva de imprensa do Roberto Campos Neto, que é aquela coletiva onde os repórteres fazem perguntas e provavelmente também vão tocar no assunto inflacionário do petróleo. Nós tivemos ontem a primeira reunião do Lula com o Roberto Campos Neto, que eu comentei aqui, e nas entrevistas que o Haddad deu depois dessa reunião, ele estava presente, né? Ele falou que foi excelente, produtiva, e disse que o Lula deixou bem claro o respeito pela instituição do Banco Central e assim por diante, né? Sinalizações positivas, e que a gente sabe que enquanto eles estiverem bem um com o outro, o Brasil tende a andar melhor do que se estiver em pé de guerra, né? Então, no cenário brasileiro, nós temos uma expectativa mais para o cenário internacional, como o dado do PIB americano, que pode influenciar o mercado aqui. E na Ásia, nós tivemos as bolsas fechando relativamente mistas, mas mais para um negativo. A bolsa de Hong Kong e de Tóquio, todas as duas fecharam com uma queda forte. Inclusive, as ações da Evergrande foram suspensas de negociação lá em Hong Kong, o que pressionou as bolsas para baixo por lá, né? E em Tóquio, lá no Japão, a gente teve aí uma disparada dos juros de bônus do governo japonês de 10 anos, a 0,75%, é extremamente alta, é o mais alto patamar dos últimos 10 anos lá no Japão, né? Então, o que automaticamente também gera uma busca por segurança lá no Japão. E na Europa, a gente está tendo aí as bolsas caindo pelo 6º dia seguido, a atenção está totalmente voltada na Europa para o CPI, que é o índice de inflação ao consumidor da Alemanha, que vai sair hoje também, e também nós temos aí uma previsão de desaceleração nesse dado na parte do anual. Ou seja, se a desaceleração da inflação da Europa realmente se concretizar, vai ser visto como positivo para eles lá e pode dar uma amenizada nesse cenário aí de sequências de queda que eles estão tendo, né? Mas para o reflexo aqui no Brasil, que é o que importa para a gente tem sim, durante essa manhã, aí, um reflexo aí de possivelmente de uma bolsa abrindo em queda aqui e um dólar ainda em alta, até que as coisas se decidam e principalmente o PIB dos Estados Unidos às 9h30 pode redirecionar o mercado ou intensificar aí as quedas da semana.